Última aulinha da manhã. A tarde vai ser uma bela tarde de apresentações artísticas e teatrais, peça positivo, uma aulinha menos difícil que matemática. Olha, de espelho plano, cara, a gente já viu muita coisa. Não custa fazer uma revisão. A imagem tem o mesmo tamanho do objeto. A imagem está a uma distância do espelho que é igual à distância do objeto ao espelho. A imagem é virtual, direita, porém é reversa. Ainda poderíamos dizer que ao transladar o espelho, a imagem translada o dobro. Ao rotacionar o espelho, os raios refletidos rotacionam o dobro. Ao mexer o espelho com uma certa velocidade, se aproximando ou se afastando do objeto, a imagem se mexe com o dobro da velocidade. A única coisa que eu não comentei, aliás, ainda teve aquela outra formulinha do acoplamento de espelhos, né? Com a equação das bailarinas e tudo mais. 360 sobre alfa menos 1 hoje de manhã, ao olhar mais uma vez, dar ajeitada na careca ali com o espelho, eu olhei 3 de mim. E aí inicialmente eu desconfiei, é um fenômeno paranormal, porque eu achava que o ângulo entre o espelho, né, entre os espelhos era um ângulo que não era o suficiente para dar 3. Depois eu fiz a conta com um pouco mais de calma e vi que estava ok. Se eu estava vendo 3 otávios, dá para descobrir qual é o ângulo, né? 3 mais 1 dá 4. 4 vezes alfa é igual a 360. Alfa é igual a 360 sobre 4. Alfa é igual a 90 graus. Olhando os espelhos com um pouco mais de calma, eu percebi o porquê via 3 sujeitos. Galerinha, faltou um detalhe, campo visual. Pô, eu tô aqui, meu olho tá ali, ó, e tem um espelho aqui. O que eu posso ver através desse espelho? Tudo que eu posso ver através desse espelho é chamado campo visual. Imaginem vocês que eu tivesse alguns pontos aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F. Quais desses pontos eu posso enxergar por reflexão através do espelho marcado no quadro? ABCD. Para tu matar essa charada, é só tu fingir que a pessoa solta raio laser do olho. Ela poderia soltar um raio laser aqui na parte superior do espelho, ou na parte superior, ou na parte inferior do espelho, né? E esses raios respeitariam as leis da reflexão. Raio incidente, raio refletido e reta normal são coplanares, primeira lei. Ângulo de incidência faz a reta normal, reta normal. O raio refletido iria para lá, o raio laser refletido no espelho. O raio refletido passaria por aqui assim, ó. E tudo isso aqui é o campo visual. Toda essa região é o campo visual. Engraçado, qual é a justificativa para essa babaquice funcionar, sendo que as pessoas não soltam raio laser no olho? A reversibilidade dos raios de luz, porque se existem raios que saem do olho do cara, batem no espelho e se refletem, existem raios que vêm, batem no espelho e vêm pro olho do cara, né? E é assim que ocorre tu ver um objeto através do espelho, né? Tem que vir luz do objeto, bater no espelho e bater no teu olho. Quantos são os raios de luz que saem dos objetos? Basta pegar os extremos então. Se tem algum raio incluso naqueles extremos, outros raios, já que eles são infinitos, virão com um ângulo exato para bater no espelho e bater no teu olho. Naquele caso, então, só os pontos D e C eram observáveis por reflexão. O ponto B não ia ser visto, o ponto A não ia ser visto, o F está atrás do espelho, o E também não seria visto. O senhor te falou que teu olho estava ali. É, eu consigo ver o objeto E diretamente, mas não no espelho. Beleza? Resumindo, se um dia te perguntarem quais objetos dá para ver através do espelho, é só pegar 2 raios de luz saindo do olho do sujeito, um reflete na parte superior, outro na parte inferior do espelho. Tudo que tiver entre esses raios faz parte do campo visual. Outra, nesse caso,
eu tenho que entender que a pessoa não tem tamanho, né? É um olho só, não tem costas a pessoa, que se o objeto estiver atrás das costas da pessoa, tu não vai ver. Bota alguém escondido atrás das minhas costas, eu me olho no espelho e não vejo a pessoa. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, nesse tipo de questão, se ignora o tamanho do observador. Tem um caso, tipo, se você tem um espelho em casa, você pega um laser e, tipo, joga no espelho, o laser vai voltar pra ti? Se for assim diretamente, sim. Mas basta inclinar ele um pouco para cima, tu já vai ver ele refletido no teto. Basta inclinar um pouco ele para baixo, tu vai ver ele refletido no chão. Mas pode sim. E digo mais, se tu pegar dois espelhos e jogar o laser na posição adequada, ele vem e volta, fica preso entre esses espelhos. Certo? É uma das maneiras que eles usam para aumentar, certo, a intensidade de radiação passando em determinado lugar. Faz o raio se refletir e voltar sobre ele mesmo diversas vezes. Certo? É uma das formas de intensificar um laser. Muito bem. Galerinha, agora que eu comentei esse detalhe que está dito lá na página 21, então, né, se tem alguma questão falando sobre isso, o cara poderia ter dado uma olhadinha na página 21. Vamos corrigir a nossa bela tarefa. Uma pessoa está parada em frente a um grande espelho plano, observando a sua própria imagem, e começa a se lembrar dos conceitos aprendidos no ensino médio, na disciplina de física. Levando-se em conta que se trata de um espelho plano, analise as afirmações a seguir. 1. A imagem tem as mesmas dimensões do objeto. Acabamos de relembrar que sim. A imagem e o objeto estão simetricamente colocados em relação ao plano do espelho. O que é simetricamente colocados? Então, a mesma distância do espelho. A uma mesma distância. Beleza? 3. A imagem formada é real e menor que o objeto. Ela é virtual e do mesmo tamanho. Item 4. A imagem e o objeto apresentam formas contrárias. Isto é, são figuras enantiomorfas. Aí eu não avisei que era um sinônimo de reversa. Eu deveria ter falado que figuras reversas também são chamadas, né, para ficar mais bonito. Não, deixa eu pronunciar. Enantiomorfas. Enantiomorfa, ou seja, né, aquela coisa que tu vê lá no espelho não é tu. Mas é assim que as pessoas me veem. Não, aquilo que tu vê no espelho não é como as pessoas te veem. É muito parecido, mas não é. Tu já deve ter percebido que teu rosto não é simétrico, né? Certo? O rosto da gente não é simétrico. O rosto da gente é torto. É raro uma pessoa com o rosto bem simétrico. Quanto mais simétrico o rosto da pessoa, maior a tendência das pessoas acharem aquela pessoa bonita. Né? A natureza nos fez assim. A simetria, por quê, hein? Por que a gente acha as pessoas com o rosto mais simétrico mais bonitas? Por que a natureza nos fez evolutivamente assim? Por que uma pessoa tem mais tesão numa pessoa com o rosto mais simétrico do que na outra? Eu acho que é perfeito. Porque, na verdade, tem maior chance daquela pessoa ter um filhote simétrico. Perfeito, perfeito. Exatamente essa ideia. Que viagem, né, cara? E que ponto chegamos, né? Começarmos a perceber por que a gente tem, né, mais tendências sexuais com uma pessoa com tal característica e não com outra. A gente fazer esse estudo evolutivo e perceber, né? Conseguir perceber algumas coisas dessas é muito interessante. Que maluquice. A beleza, então, uma das características. Cuidado, hein, gente? Não estou te dizendo que para a pessoa ser considerada bonita tem que ser simétrica. É uma das regras. Existem pessoas consideradas muito bonitas e que não têm o rosto simétrico. Né? Que são atores famosos que têm o rosto não simétrico e que são consideradas bonitas também. Mas é uma das coisas considerar que o corpo acaba analisando inconscientemente. Claro que no final das contas, o toque, a pele, o cheiro da pessoa é que vai fazer o teu organismo processar o DNA daquela outra pessoa e verificar se é compatível com o teu ou não. Isso é inacreditável, né? Tu saber que os teus feromônios é que escolhem teus parceiros, não é a tua razão. A gente acha que olha e, eu vou escolher tal gatinho por isso. Não é assim. Tu não faz essas escolhas, é o corpo que faz. Ele faz inconscientemente, certo? E baseado basicamente em feromônio, certo? Então feromônio é um hormônio, né, que é exalado do corpo, a pessoa cheira aquele e pim, já dá aquele estalo, sabe? E quando tu fica com alguém que tem uma genética parecida com a tua, que vai gerar que tem a probabilidade de gerar um filhote sadio,
sai faísca, não tem jeito. Diferente de ficar com alguém que, pô, nada a ver, o beijo da pessoa não pegou, tá? Nada a ver, beija mal. Na verdade é uma série de outras coisas, né? Não é só o beijo, é uma série de outras coisas. Eu fiquei apavorado quando eu descobri que na biologia tem alguns bichos que tem uma glândula específica que ele usa para fazer essa análise. O leão, por exemplo, quando ele cheira a fêmea, ele não cheira normal, ele cheira e dá uma... para jogar o ar nessa glândula, para ir analisar o feromônio da fêmea e ver se vale a pena procriar ou não, porque é uma análise inconsciente, né? Se tem tesão ou não, ou seja, se bate o genoma de um com o do outro ou não. Que viagem, que incrível a inteligência da natureza, né? Selecionar os parceiros dos animais, inacreditável. Alguém fazer uma colocaçãozinha? Pois é, que interessante, né? O fato de a pessoa ter uma opção sexual distinta do normal não significa que não tenham hormônios, né? Certo? Pois então, mas aí é que tá, a natureza, ela tem regras que não são muito bem definidas. O homossexualismo existe em todo o reino animal, certo? Em todo o reino animal tu tem animais de mesmo sexo que se agrupam. Às vezes não é só pelo prazer, né? Pode ser pelo motivo familiar, algum animal ao se juntar com outro do mesmo sexo pode dar mais chance de sobrevivência para um filhotinho que está sendo cuidado por essa equipe, certo? Do que por um cara sozinho. Então tu vê, a natureza ela tem regras gerais, às vezes essas regras passam por situações que não são respeitadas, e às vezes é um indivíduo desse que surge com uma regrinha genética um pouco diferente, que gera a diferenciação necessária para se adaptar a uma nova condição climática e bombar, né? E a outra espécie que não evoluiu, que não teve essa sortezinha probabilística de uma alteração genética, né, ser extinta. Né? Essa é a beleza da evolução, né? Por isso que eu sou tão fã do Darwin. Eu sou tão encantado, demorei demorei décadas a digerir essa informação de que ocorre uma evolução na natureza, né? Que hoje já está confirmada, que hoje não é uma teoria, é uma regra descoberta, né? Não é mais a gente acha, não acha. Ou Deus é maligno e nos enganou com a evolução, com a falsa evolução, ou a evolução existe. Não tem a opção de, não consigo enxergar uma opção, não, isso é um delírio, certo? Não vou argumentar com aquela história, o homem veio do macaco. Esse é um argumento tão absurdo que a pessoa que solta essa frase ela tem que estudar um pouco mais de biologia básica para merecer, né, entrar numa discussão com alunos do 2º ano do ensino médio. Mas depois vocês podem discutir mais sobre esse aspecto com a professora. A imagem e o objeto apresentam formas enantiomorfas. Só por isso eu fui falar da simetria do rosto, maldição. Enantiomorfas, verdadeiro. Show de bola! Questão 2. Piero, que utiliza seu relógio na mão esquerda, coloca-se a 3 metros de um espelho plano. O garoto levanta a mão esquerda. Analise as afirmações a seguir. Mão esquerda, relógio, na frente do espelho, ele fez assim. Piero vê sua imagem a 6 metros de si. Se ele está a 3 metros do espelho, né? A imagem está a 3 metros para dentro do espelho e 3 mais 3? 6. Aceito. Beleza. 2. A imagem é invertida, isto é, está com os pés para cima. Não sei explicar essa alternativa, tá, cara? O cara de assinalar isso, ele tem que estar muito viajão, né? Realmente, hoje de manhã eu me vi, eu estava de cabeça para baixo. Meu Deus, que sono! 3. A imagem levanta a mão que não possui relógio. Essa é outra fantástica. Olha, meu querido, tu levantou a mão com o relógio, levanta a mão sem relógio, sai correndo na hora. E vai para a igreja mais próxima, te benze. Muito criativa essa. 4. A imagem tem a mesma altura do garoto. Por mais que a gente olhando no espelho de longe tenha a sensação de a imagem estar pequena, pelo mesmo motivo de que eu acho que o Johan é menor do que a Sofia. E eu sei que aqui não faz sentido, né? Pô, olha só, o Johan, olha só que pequenininho. Nossa, Sofia, como tu cresceu. Né? Eu tô olhando de distâncias diferentes, então geometricamente eu fico iludido. Jamais vou me esquecer, eu com 7, 8 anos no avião, eu não me conformava, cara. Eu olhava para baixo, mas por que tá pequenininho?
Eu não conformava, olha lá uma casa, mas por quê? Como é que a pessoa cabe naquela casa? A criança tem dificuldade de admitir essa parte geométrica, uma criança que nunca viu, né? Hoje a criança ela já nasceu, já está com a foto do Google Earth ali, né? Olhando as coisas de cima. Né? Mas eu nunca tinha observado aquilo, demorei alguns minutos a digerir aquela situação. Muito bem. É verdade. 1 e 4, letra D. Pois então, ele escreveu assim, ó, a imagem do garoto... Ah, ele pediu para corrigir as falsas? É verdade, eu colocou nas outras também, é isso aí. Então assim, vamos só fazer na número 1, qual que era a falsa? Era 3. A imagem formada é virtual e do mesmo tamanho, certo? Depois, a falsa 2, a imagem é reversa, não é invertida. E claro que levanta a mão que tem um relógio, porque senão seria paranormalidade, mágica e não física. Questão 3. Na figura a seguir, um observador está inicialmente na posição A, em frente a um espelho plano. Entre A e o espelho está situado o objeto O. O observador em A vê a imagem virtual de O localizada no ponto I. Onde estará a imagem de O caso o observador se desloque até a posição B? Sacanagem. Ó, tem um objeto, posição O. Esse objeto, para marcar a posição da imagem, eu não preciso saber quem está vendo. Para que se fale na imagem, olha só que filosófica essa passagem. Isso é uma coisa que eu só fui perceber agora, recentemente. Eu nunca tinha parado para filosofar isso. Para que a imagem virtual exista, tu tem que supor a existência de um observador. Ou seja, se eu estou diante do espelho, mas não estou olhando para o espelho, não faz sentido nenhum eu falar da minha imagem. Porque aquela luz que sai do espelho, ela está divergindo. Se essa luz não bater no olho de alguém, o cérebro desse alguém não vai ter alucinação, que é a imagem virtual. A imagem virtual é uma alucinação do cérebro, ela não é factível. Ela não é feita de luz de verdade, não dá para projetar ela. É o cérebro confuso. É óbvio que não tem ninguém atrás do espelho. Tu não está lá atrás do espelho, é uma alucinação. Então assim, ó, tem alguém olhando. Ah tá, se tem alguém olhando, o cérebro desse alguém iludido vai enxergar a imagem ali. E pronto, não importa onde vai estar o observador. Não importa onde vai estar o observador. Mas se não houver a existência de um observador, falar na imagem não faz sentido. Certo? Eles jamais cobrariam isso, eu acho, no nível médio. Mas no curso superior, eles batem nessa tecla toda hora. De que não faz sentido falar na imagem sem um observador. A imagem não se forma sem um observador. Estou falando de imagens virtuais. Então era uma pegadinha, galerinha. Não importa onde é que o sujeito está, ele vai ver a posição da imagem no I. Continua no I. Letra E. Altas pegadinhas. Nas linhas, a imagem não muda de posição devido à mudança de posição do observador. Eu só faria outro, né, acrescentaria. Imagens virtuais também só são aceitáveis considerando a existência de um observador. Questão 4. Um observador, ó, observa a imagem de um objeto P refletido em espelho plano. Ele pegou o ponto O que está 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Esse é o objeto P. Tem um observador que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 quadradinhos para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 3 quadradinhos para cima. Ali é o observador O. E ele vai lá e traz vários raios de luz. Um batendo no ponto A, outro batendo no ponto B, no ponto C, no ponto D e no ponto E. Eu cometi um erro. Ali. Ele traz vários raios de luz saindo do objeto
e atingindo cada um dos pontos do espelho. Onde estará... Não. O raio que atinge o observador O é... Qual é o raio que atinge o observador O? Bastaria lembrar que o ângulo de incidência... Parabéns! Uma outra forma de fazer essa questão sem ter que ficar tentando os vários raios é tu primeiro desenhar a imagem do observador. Onde é que a imagem do observador estaria? Aqui, né? Bolinha. Beleza? Para que a luz atinja o observador, a luz tem que, em linha reta, atingir a imagem, que seria o prolongamento, né? Pronto, ó, então realmente é o PDO. Então, obedeceu que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão? Sem dúvida, né? PDO. Letrinha B. Essa ideia, cara, parece boba agora, mas tem algumas questões desse tipo que o cara só resolve se souber desenhar a imagem antes, lá atrás do espelho. Muito bem, eu poderia ter feito diferente, né? Ter desenhado a imagem do objeto e ter alinhado com o observador, também funcionaria. 5. Num relógio de ponteiros, cada número foi substituído por um ponto. Uma pessoa observar a imagem desse relógio, refletida em um espelho plano, lê 8 horas. Se fizermos a leitura diretamente no relógio, verificaremos que ele está marcando... Cuidado, hein? Questão 5, tem um relógio. Só que o que eu estou vendo é o relógio através do espelho, né? Concorda comigo? Esse relógio, quando eu olho para ele, marca 8 horas. Só que cuidado, hein? Ele não marcou o número, né? Os números ali. Eu estou olhando para o relógio, se ele está marcando 8 horas, 6, 7, 8, o ponteiro das horas está aqui, né? E o ponteiro dos minutos está lá para cima. Quando eu for colocar isso através de um espelho, se eu estou vendo isso através de um espelho, quer dizer, na verdade, cara, que o meu relógio, o ponteiro que está para cima não vai deixar de estar para cima. Né? Concorda comigo? Só que esse outro cara, ele vai estar espelhado para cá, exatamente. Então o relógio verdadeiro, ele estaria com o ponteiro dos minutos para cima, lógico. Só que assim como a gente levanta a mão esquerda e o cara levanta a mão direita dele, a reversão da imagem vai fazer com que o ponteiro das horas esteja no 4, exatamente. Então 4 horas esse relógio marcaria. Letra B. Depois, na página 22, exercício 1. São dados um espelho plano, um raio luminoso incidente e um raio luminoso refletido nesse espelho, conforme a figura a seguir. Sem modificar a direção do raio luminoso incidente, o espelho sofre uma rotação de um ângulo alfa. A nova direção do raio refletido é diferente da direção do raio refletido anteriormente. Qual o ângulo formado entre essas duas direções? Ou seja, qual o desvio do novo raio refletido em relação ao raio refletido antes da rotação do espelho? E aí, galerinha, como é que a gente estudou isso na última aula? Era o dobro, não era? Como o quê? Cola líquida. Alguém tem cola líquida? Por favor. A gente estudou, né, galerinha, que quando gira um espelho de um ângulo alfa, muito obrigado, amigo, gira de um ângulo 2 alfa os raios refletidos. Mas na dúvida dá pra gente fazer uma análise do que está acontecendo ali. Assim, a gente exercita mais uma vez. O cara ajudou enormemente colocando a situação, né? Ele colocou ali a situação
inicial e disse que o espelho foi rotacionado de um ângulo alfa com a posição original. Se esse ângulo aqui era beta, qual era o ângulo de reflexão? Beta. Agora que o espelho rotacionou alfa para o mesmo raio incidente, qual é o novo ângulo? Beta mais alfa. Isso, beta mais alfa, o ângulo de reflexão, beta mais alfa. Distância angular entre raio original e raio refletido? 2 alfa mais 2 beta. Distância original, 2 beta. Já que esse raio não mudou de posição, só esse raio refletido mudou de posição. Ele tinha uma direção original, agora ele tem uma nova direção. Que ângulo é esse? 2 alfa, foi o quanto ele girou. É o 2 alfa. 2 alfa mais 2 beta menos 2 beta dá 2 alfa, que é o ângulo que esse raio girou. 2 alfa. Questão 2. Um observador a 1 metro de um espelho plano vê a imagem de um objeto que está a 6 metros do espelho. Quando o observador se aproxima 0,5 metros do espelho, a quantos metros do espelho estará a imagem do objeto? Continua 6 porque ele não mexeu o objeto, foi uma sacanagem. Aí tu vê, a gente me estudou em translação de espelho. Primeiro que o espelho não mexeu e o objeto não foi mexido. O fato de eu me mexer diante do espelho não modifica a posição do objeto, por incrível que pareça. Tu pode ter essa sensação, tá? À medida que tu te mexe, tu vê todas as imagens num novo ângulo e pode ter a sensação de que as imagens mudaram de posição. Mas na verdade não. A imagem se mantém no mesmo local. 6 metros então, era uma pegadinha. De novo, um observador a 1 metro de um espelho plano vê a imagem de um objeto que está a 6 metros do espelho. Se o objeto está a 6 metros do espelho, a imagem está a 6 metros do espelho. Quando o observador se aproxima do espelho, ele se aproximou do espelho, o objeto continuava a 6 metros do espelho, então a imagem do objeto continua a 6 metros do espelho. Foi só uma sacanagemzinha mesmo, 6 metros. Poderias fazer um comentário, como o objeto não foi deslocado, a imagem do mesmo também não se deslocou. 3. Uma superfície horizontal. Numa superfície horizontal, considere um objeto diante de um espelho plano e sua respectiva imagem. Fizemos esse desenho há pouco. Ele desenhou o espelho e desenhou objeto e imagem, ambos a uma distância x. Objeto, distância x, imagem, distância x. Se num dado instante, se num certo instante, este objeto se afastar uma distância d em relação ao espelho, o que ocorrerá com a imagem? Mais uma sacanagemzinha, quem mexeu foi o objeto. Se o objeto mexe uma distância d para trás, qual vai ser a nova distância? D mais x, né? A imagem vai se afastar uma distância d para trás também. Então a distância da imagem até o espelho também é d mais x. Cuidado! Objeto e imagem se afastaram um do outro 2D. Mas não quer dizer que a imagem tenha se deslocado dobra, porque os dois se deslocaram. Quando eu te ensinei translação de espelho. Se mexe o espelho uma distância D, a imagem mexe 2D. Nesse caso, quem mexeu foi o objeto. E foi justamente o que eu alertei vocês. Cuidado que no vestibular eles vão mexer o objeto, e não o espelho para te confundir a mente. Se num certo instante este objeto se afastar uma distância d em relação ao espelho, o que ocorrerá com a imagem? Também se afastará uma distância d do espelho. Nossa. É isso aí. Na dúvida, né, já que chegamos aqui, estamos com um comentário produzido por pessoas de grande gabarito, não custa a gente dar uma verificadinha, né? Lá na página 20,
exercícios. Tinha algum aqui mais interessante para discutir? Não. Então na página 22. Questão 1. Ele faz a prova algebricamente, não graficamente como eu fiz. Questão 2. Quando o observador se aproxima 0,5 metros do espelho, sua respectiva imagem também se aproxima desse sistema óptico. No entanto, nada ocorre com as imagens de outros objetos quaisquer. Assim, a imagem do objeto citado continua a 6 metros do espelho. Inicialmente, a distância entre o objeto... Agora já é 3. Inicialmente, a distância entre o objeto e o espelho era x, e a distância entre a imagem e o espelho também. Depois da translação do objeto, a nova distância entre ele e o espelho é x mais d. Consequentemente, a nova distância entre a imagem e o espelho passou a ser x mais d. Assim, se um objeto se afasta ou se aproxima de uma distância d em relação ao espelho plano, sua imagem também se afasta ou se aproxima de uma distância d em relação a esse espelho. E 2d em relação ao objeto. 2d em relação ao objeto, porque o objeto também se mexeu, certo? Só por isso. Também se afasta uma distância d do espelho. Está correta a nossa resposta. Que beleza! Como eu havia dito, existem ainda muitas situações que podem aparecer sobre espelhos planos interessantes. Mas eu quero aproveitar esses 10 minutos para comentar, para introduzir espelho esférico. Assim vai passar bem rápido. Que beleza! Coisa linda, tá acabando!